Amém? Paz do Senhor a todos. Você está feliz por estar aqui? De verdade? Amém? Nós temos que estar alegres, não é? Por estarmos na casa do Senhor, junto com os irmãos, congregando e felizes, não é? Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Quero agradecer ao bispo, Bispo Hinaldo, Verônica, todos os outros irmãos têm nos ajudado, têm abençoado a obra missionária. Ao Mateus, tá? A todos, irmãos. Vou citar nomes aqui, a gente vai ficar bastante tempo, mas quero agradecer. Vocês têm sido bênção nas nossas vidas. E eu sei que a colheita vocês terão no céu. Amém? Então, queridos, quem não nos conhece, né, como o bispo disse, Jefferson, Tânia, Sofia e o Jeremy não estar aqui, né? O meu filho ele tem 12 anos, o mais velho, a Sofia 5 anos, e já estamos em Moçambique há mais de 11 anos. Há 11 anos nós saímos de Ribeirão Preto e fomos servir ao Senhor em Moçambique, na África. Então, temos feito o trabalho do Senhor lá. E como está esse trabalho? Eu peço até desculpa que não deu tempo da gente montar os vídeos que a gente sempre faz. Como a minha esposa disse, cancela o voo, volta, cancela, vai, volta. Então, teve uma hora que a gente desistiu. Algumas até pessoas viram a gente pela televisão. Eu vi você na televisão. E aí começaram a nos procurar. E o que está acontecendo? Como é que está a situação? Então, só queria passar meio por cima. Tem muitas pessoas também perguntando como está a pandemia no continente africano, em Moçambique, né? Nós lá nós temos feito a nossa parte. Lá morreu pouco mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas no país inteiro. Também é um país, não é muito grande, então, mas morreu mais de 2.000 pessoas. A vacina lá ainda não chegou para muitas pessoas, poucas pessoas ainda têm acesso. 6% da população no continente africano receberam a vacina. Tá? Então, só estou passando essa informação, porque tem algumas pessoas que têm me perguntado. Isso é importante, essa informação das pessoas saberem também. Amém? Então, queridos, é um motivo de nós estarmos também felizes, porque Deus tem poupado a nossa vida, como tem poupado a sua. Então, os trabalhos lá estão em andamento. Dos 2 anos de pandemia, nós só tivemos 7 meses de culto. Só 7 meses. Então, teve esse abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Mas conseguimos ter o nosso período de culto. Nós estávamos em um local alugado, e nós tivemos, início de 2019, março de 2019, eu estava aqui no Brasil, cheguei de viagem em fevereiro para lá, de volta, e nós tivemos um ciclone, o ciclone Idai, passou na televisão, tivemos muitas pessoas morreram. Amigos meus foram visitar cidades, irmãos, onde pessoas estavam mortas em cima das árvores. Muitas pessoas morreram. E aí nós conseguimos algumas doações, fizemos cestas básicas e fomos levar para famílias totalmente isoladas, não tinha acesso. Reunimos alguns irmãos, mas outros missionários fomos levar. Outros missionários de outros países pegaram os seus aviões, foram lugares onde não estava podendo chegar. E as fotos que eu vi foi assustadora. Isso também mexe com o nosso psicológico. Esse ciclone foi muito forte. Lá, a parte da Beira, que é a cidade, 200 quilômetros da minha casa,
sofreu muito com esse ciclone, e nós estamos agora lá, peço que você esteja orando. Estavam para vir de 8 a 10 ou de 8 a 16 tempestades lá. E até abril, isso, de 8 a 10. Então, queridos, eu peço que você esteja orando, e eu estou no grupo lá, estão dizendo que vai passar também em Nampula, na Beira, os ventos de 190 km por hora. Então, nós clamamos ao Senhor para que nada aconteça, querido. Hoje está para acontecer. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Amém? Então, esteja orando por eles. Muitos irmãos estão lá. A nação moçambicana precisa. Amém? Então, eu sei, querido, que as orações chegam. Então, por isso eu estou pedindo informação para os irmãos, para os missionários. Na nossa região tem mais de 26 brasileiros. Nós nos reunimos, né? Mas tem muitos missionários lá. Mas que nós conhecemos na nossa região, tem 26 brasileiros de vários lugares do Brasil. A gente conhece também pessoas de vários outros lugares do mundo. Então, queridos, como eu disse, nesse ciclone, nessa situação, a nossa igreja, e nós tínhamos acabado de sair, coisas de 10 minutos, nós saímos da igreja, nós estávamos tendo um culto de discipulado com os jovens, nós estávamos mais ou menos em 60 pessoas, e nós saímos, a igreja veio abaixo, toda a igreja veio abaixo. Toda, não sobrou nada da igreja. E coisa de 10, 15 minutos, e eu louvei ao Senhor, porque o Senhor cuidou das nossas vidas, querido. E quando nós chegamos no outro dia, isso foi no sábado, no domingo, eu chego para ver a situação da igreja. A gente não teve culto porque estava tudo no chão. Reunimos os irmãos viram a situação, vamos colocar a mão à obra, e lá mesmo nós deixamos a Bíblia ali e fomos desmontar o local para também entregar, porque a gente não podia mais ficar com o local e entregar para a dona. E aí, continuando e voltando a fazer os cultos no quintal da minha casa, né? Mas aí depois veio a pandemia, e aí tivemos que parar. Aí uma irmã da nossa igreja emprestou um local para nós, mas também tivemos que devolver o local, porque o local ela ia precisar para abrir uma empresa. E aí voltei de novo para o quintal da minha casa. E hoje está no quintal da minha casa, começou a igreja no quintal da minha casa. Mas, querido, eu peço que você esteja orando, nós estamos num desafio. Nós colocamos um propósito para eles, nós já temos um terreno em vista, porque eu falei, não quero mais alugar, agora nós queremos um terreno próprio, e um lugar próprio, amém? Para construirmos, e o que nós queremos fazer nesse local? Nós queremos fazer 3 salas, um espaço, tipo um terreno, um galpão grande, para nós fazermos nosso culto lá junto com as salas, e essas salas vai ser para alfabetização de pessoas, tanto de idosos quanto de crianças, né? Porque tem pessoas que estão na 7ª, 8ª classe e ainda não sabe ler e escrever. 7ª e 8ª classe, não sabe ler e escrever. Então, nós queremos fazer reforço escolar lá também, a minha esposa vai estar ajudando nessa área, nós vamos estar fazendo artesanato nessas classes. E nesse mesmo local vai ter um lugar para nós fazermos o nosso culto, e também vamos ter o nosso campo de futebol, porque o nosso campo de futebol, a nossa área nosso campo foi onde tudo começou para nós ganharmos vidas para Jesus. Então, os jovens que estão na nossa igreja foram ganhados através da escolinha de futebol. Então, queridos, eu peço que você esteja orando. E qual foi o desafio? Eles vão estar empenhando para a compra desse terreno. E nós vamos estar ajudando o nosso dinheiro, junto com os nossos mantenedores, junto com a igreja, para nós estarmos construindo o local. Amém, irmãos? Então, eu conto com as orações dos irmãos, com as suas contribuições, para que nós possamos levantar esse trabalho, que nós já estamos lá há 11 anos, queridos, e nós queremos ter o nosso local próprio. Amém? E eu creio que em breve Deus já tem ministrado bem forte no meu coração sobre isso, e eu sei que Ele estará preparando o melhor para nós, e Ele enviará o recurso, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, querido, há paz, poder e provisão.
a paz do seu chamado, o poder de Deus para o seu ministério e a provisão, nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo em meio à pandemia, querido, o Senhor não deixou faltar nada. Pelo contrário, vem em dobro. Deus é fiel. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida da gente. Eu passei um momento muito difícil, no início de 2019, tive uma crise de ansiedade, tive que passar para psicólogo, psiquiatra. A gente é ser humano, tá bom, irmãos? A gente pensa, as pessoas pensam, missionário, pastores, somos tocáveis, temos sentimentos e passamos momentos difíceis. Então, todo esse processo, graças a Deus, esses 8 meses que eu passei, eu aprendi tantas coisas com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero murmurar nem um minuto. Eu quero simplesmente aprender o que o Senhor tem para me ensinar nesse tempo. Foi tempo precioso. O Senhor me ensinou tantas coisas na palavra e tem me ensinado a cada dia mais. Quando a gente está passando um momento difícil, a gente fica mais perto, né? Quando está tudo bem, parece que a gente vai dando uma distanciadinha. Aí o Senhor fala, vem aqui, eu preciso estar pertinho de ti. Então, nós temos que estar atento às situações, às coisas que nós passamos, porque o Senhor quer nos ensinar. Amém, irmãos? E eu sei que Deus vai falar contigo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Eu poderia contar vários outros testemunhos, mas essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração para trazer à igreja do Brasil, por onde eu estiver passando. E eu preciso trazer esse recado também para vocês. Eu queria que você estivesse com o seu coração bem aberto, com o seu ouvido receptível do que Deus vai fazer nessa manhã e no que Deus vai falar ao seu coração. Amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, a parte A do versículo, mas depois nós vamos ler outros versículos, vamos discorrer aqui os outros versículos. Mas diz assim, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, eu vou ler na minha Bíblia NVT, mas está tudo dizendo a mesma coisa. Diz assim: estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. E eu queria que você repetisse comigo. Estes são, mais forte, igreja. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, e ela não voltará vazia. Que o Senhor possa estar ministrando em cada coração, movendo, transformando, trazendo vida onde não tem vida, e avivando a sua igreja, e despertando também o seu povo, para que o Senhor há de fazer no meio da sua igreja. A sua noiva, amada sua. E eu te peço, Jesus, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. O Senhor tem a liberdade para falar conosco. E nós estamos atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui o que eu quero dizer para você, nesta manhã, e nesse texto que eu vou estar decorrendo para vocês aqui, falando um pouco mais, quem são esses valentes. E eu quero falar para você que o que está faltando nos dias de hoje é coragem e determinação para o reino de Deus. A igreja, desculpa o que eu vou estar dizendo também para você nessa manhã, mas nós precisamos de um despertar. A igreja está se recuando. A igreja está se acovardando. Mas Deus está à procura de homens e mulheres corajosos, que não temem, mesmo diante de tudo que nós estamos passando, queridos. Deus está à procura. Nós ouvimos falar de grandes homens, Billy Graham, de grandes homens de Deus, que impactaram a sua geração, e o que eu e você estamos fazendo na nossa geração. Esses homens que nós vamos ver aqui, os principais guerreiros de Davi, eles marcaram a sua geração, e estão aqui na palavra de Deus.
E o que eu e você estamos fazendo para impactar a nossa geração? Ah, mas é a Covid, mas é isso, mas é aquilo, que nós não temos desculpas. Nós precisamos, neste tempo agora, sermos corajosos, valentes, fazendo a nossa parte para que o reino de Deus esteja estabelecido nessa terra. E Ele conta comigo e com você. Amém? Aqui nós vamos ver os valentes de Davi, mas Deus nessa manhã quer levantar os seus valentes. Homens e mulheres corajosos, que não temem. Que não teme, que não volta para trás. Queridos, eu tenho ouvido e visto quantas pessoas que no meio da pandemia saíram, retrocederam, mas também quantas voltaram ou entraram. Nós temos que avaliar, querido, como está a nossa vida diante do Senhor. Vamos passar momentos difíceis ainda mais, mas nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres valentes do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que quem são esses valentes? Eu só queria continuar o versículo 8, que diz assim: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Querido, você consegue entender isso? Eu não estou pedindo para você sair daqui e matar a pessoa, não, queridos. Eu estou te mostrando aqui a valentia deste homem, que enfrentou 800 homens sozinho. Enfrentou numa mesma batalha e os matou. E o Senhor quer levantar a sua igreja para resgatar o maior número de pessoas possível para o seu reino. Mas para isso, cadê os corajosos? Cadê os valentes? Que estão se acovardando? Que estão fugindo? Que estão retrocedendo? Igreja, é tempo de se posicionar, é tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. Não é tempo de deitar a rede, de deixar a rede. Não é tempo de parar de pregar, o Senhor não pediu isso. É tempo de avançar. Amém? É tempo de nós nos posicionarmos como valentes do Senhor. E cadê a igreja? Irmãos, eu passei agora por aeroportos, shoppings. O meu avião não tinha lugar para sentar. Lotados. Eu falei que eu vou abrir uma igreja dentro do aeroporto. Eu vou abrir uma igreja dentro do shopping. Mas cadê os irmãos da igreja? Nós temos que sim fazer a nossa parte, irmãos, mas tem alguma coisa errada. Igreja, se você está dormindo, acorde. É tempo de se posicionar. Deus está vendo quem é quem. Os grandes valentes dele. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos fazer, agora é tempo de fazer. Mais ainda, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou. Não somente para ir para a África, mas para ir para o seu vizinho, para ir onde Ele te plantou. Alguns têm os chamados cultural, outros transculturais. Mas Ele te chamou, querido, para que você pregue, ide pregar o Evangelho, falar do Senhor, contar o que Ele tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres, mesmo em meio à pandemia. Você está vivo. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? É motivo de alegria. Então nós temos que nos posicionar. Sermos valentes. E cadê? Mas nessa manhã, querido, o Senhor está falando comigo e com você. E quem são os valentes de Deus? Os valentes de Deus são aqueles
que não desanima diante das impossibilidades da vida. Ele não ouve o conselho dos ímpios, como diz no Salmo 1. Ele não fica ouvindo notícias que colocam você para baixo. Mas sabe o que ele ouve? A palavra de Deus. A voz de Deus. É por isso que muitos, queridos, estão vivendo, o medo paralisa as pessoas. O medo paralisa. Faz as pessoas não conseguirem avançar. Então, queridos, os valentes de Deus, aquele que não desanima, ele é corajoso. Ele não fica ouvindo o conselho dos ímpios. Ele faz a sua parte. Ele se cuida. Mas ele não desanima. Ele não entrega as redes. Ele não retrocede, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que aquele que retrocede não terá parte. E aí? É tempo de nós avançarmos. É tempo de ir à frente. É tempo de Deus ver quem são os valentes, os corajosos deles. Que aqueles, queridos, que continuam confiando na palavra, mas missionário, pastor, as coisas estão caindo, olha quantas pessoas morrendo. Eu continuo confiando nas promessas do Senhor, eu continuo confiando na palavra, porque ela é viva e eficaz, é ela que me dá vida, é ela que me sustenta. Quando tudo diz que não, ela diz que sim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando chegou a pandemia, eu olhei para minha esposa e disse, e agora? Porque a gente é ser humano. Mas quando a gente volta para a palavra, o Senhor diz, como disse para Josué, não temas, porque eu sou contigo. É eu que te enviei para este lugar, e de nada você terá falta. Querido, há 11 anos que eu estou lá, nunca faltou nada. A Verônica já foi lá e sabe disso. Nunca faltou nada. E nós temos abençoado aquele povo. E vidas sendo salvas. E tem pessoas que dizem assim para mim, mas missionário, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Deixaria tudo de novo. Eu era gerente de uma empresa, minha esposa assessora jurídica. Recém-casado, 2 anos de casado, um filho com 11 meses. Meu filho pegou 14 malárias, eu 7 malárias, a minha esposa 2 e uma das malárias, meu filho quase morreu. E sabe o que o Senhor disse para mim? Eu continuo cuidando de vocês. Eu quero homens valentes, corajosos. Talvez você não precise ir lá, mas você pode ser corajoso aqui. Amém, irmãos? Use o talento e o dom que Deus te deu. Continuo confiando na palavra. A palavra do Senhor diz em Marcos 9, versículo 23, a parte B, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E você crê? É possível para você. Um milagre na sua vida. Quantas coisas, queridos, Deus tem feito. Se Ele te curou, se Ele fez algo, é para você testemunhar. Não é para você guardar para você. Eu me lembro, quando eu estava saindo para a missão, eu ouvi de uma pessoa assim, mas se não der certo? Sabe o que eu disse para ele? Pelo menos eu tentei. Porque os covardes, aqueles que não tentam. E quantos cristãos, queridos, estão aí? Mas o Senhor nessa manhã está levantando você, despertando a você, para você sair da sua zona de conforto, e para você olhar para as impossibilidades deste mundo e dizer, todas as coisas eu posso no Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Esses são os valentes. Queridos, vamos lá no versículo 11 e 12. Vamos discorrer aqui. Versículo 11 e 12 diz assim, vamos ver outro valente de Davi. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel, olha isso, fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, defendeu-a
e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluias! Sabe quem são os valentes? Queridos, os valentes de Deus não temem arriscar a sua vida em prol ao reino de Deus. O Senhor fez muito mais por mim e por você. Ele não teme arriscar a sua vida. A Bíblia diz que o exército de Israel fugiu. Quantos crentes estão fugindo? Mas existe valentes. Samar se posicionou diante da plantação. Nós temos que nos posicionar, querido, para defender o seu reino, estabelecer o seu reino. Assim como Jesus, João Batista e outros. Deus conta comigo, com você, igreja. Nós precisamos nos posicionar, mesmo que nós vamos arriscar a nossa vida. Samar arriscou a sua vida, mas sabe quem deu a vitória? A vitória não veio de Samar, a vitória veio do Senhor, aleluia! A Bíblia diz, e o Senhor deu uma grande vitória. A vitória vem do Senhor, mas o Senhor está à procura de homens e mulheres valentes que se posicionam. Ele quer fazer grandes coisas, mas cadê a igreja? Cadê os valentes? Está acuados. Mas é um tempo, querido, que Deus está despertando os seus valentes. E vão marcar essa geração. Tem muitas pessoas que dizem para mim, às vezes no final dos cultos, já muitas pessoas me procuraram e dizendo assim para mim, mas missionário, olha aqui em Ribeirão Preto, no Brasil, tem tanta coisa para você fazer. Por que você não volta para cá? Eu digo com todo respeito, abraço o irmãozinho, com humildade, eu digo, o que você está fazendo aqui, meu querido irmão? É para você fazer. Deus me levou para lá para fazer lá. E Deus te plantou aqui para você fazer aqui. Aleluia, porque Ele vai te dar a vitória. Ele está cuidando da sua vida. O que nós precisamos fazer é nos posicionar como Samar, que se posicionou, arriscou a sua vida. Porque o valente é aquele que não tem medo de arriscar em prol ao reino. Arriscar a sua vida. E eu me lembro quando meu filho pegou a malária, de 2010 para 2011, todo mundo festejando a passagem do ano, e a gente dobrando os nossos joelhos, nós dormimos com os nossos joelhos dobrados, e meu filho na cama já não tinha mais reação, o médico disse para nós, leva ele para casa, porque eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu disse, Senhor, o Senhor não nos trouxe para cá, para que meu filho morresse, mas o Senhor está nos ensinando grandes coisas. E nós dormimos enjoelhados. E quando a gente levanta, o meu filho começa a responder pedindo pão. E eu ligo para o médico e falei, doutor, ele começou a falar, responder, me traga ele agora. Porque eu achei que ele não ia passar dessa noite. E hoje meu filho tem 12 anos. E cuidado pelo Senhor. Ele fez os exames aqui no Brasil. O médico disse, esse menino pegou 14 malária, porque os remédios, irmãos, é uma quimioterapia. É muito forte. O fígado, todos os órgãos dele estão em perfeito estado. Porque é o Senhor que dá a vitória. Aleluia! Deus está à procura de valentes como Samar. E eu sei que aqui você é um valente, querido. Eu não sou melhor do que você. Mas Deus quer levantar para fazer a diferença na sua geração. Queridos, o meu nome não vai estar na Bíblia, mas está no livro da vida. E eu sei que o seu também. Então, querido, não tema. Não tema, porque aquele que perder a sua vida aqui, vai ganhar com ele lá. Aleluia, vai ganhar com ele lá. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas. Faça o melhor que você puder, no tempo que você puder, no seu tempo, da sua maneira, mas faça. Nem que seja rastejando, mas faça. Amém? Vamos ver aqui outros valentes. Versículos
de 13 a 16, diz assim: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo dos filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Aleluia! Querido, sabe quem são os valentes de Deus? É aqueles que estão dispostos a servir. Aleluia! Davi não pediu para eles, não foi pedido nada para eles. Davi só expressou um desejo: quem me dera. E eles ouviram. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está disposto a ouvir, a servir, os seus ouvidos estão sensíveis para o reino. Ele está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero fazer a sua vontade. E a Bíblia diz que os 3 atravessam o acampamento filisteu. Querido, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais são os filisteus da sua vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor é contigo. O Senhor está à procura de homens e mulheres valentes que servem o seu reino, que está disposto a servir, a pagar o preço, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não posso ir lá, mas eu vou fazer aqui, eu vou orar, eu vou contribuir, vou fazer alguma coisa, porque em breve, queridos, Jesus voltará. Aleluia, é promessa dele para a igreja. E cadê os valentes? Cadê os corajosos, os determinados? Às vezes, querido, nós cantamos louvores maravilhosos, mas eles precisam ter prática em nossa vida, eles precisam ter vida em nossa vida. Aleluia! Porque senão fica um sino que soa sem sentido. E aí nos tornamos religiosos dentro da igreja. A minha esposa está fazendo teologia, bacharel de teologia, e ela, no curso lá, e o professor, e ele estava falando lá algo super interessante, dizendo assim: ó, o diabo não quer mais tirar crente dentro da igreja. Sabe o que ele quer fazer? Fazer com que os crentes venham se apostatar da fé dentro da igreja. Dentro da igreja. Sabe por quê? Falta de corajosos, valentes, homens e mulheres determinados, dispostos a servir o reino. Vamos lá, irmãos, nós precisamos fazer isso para a obra, vamos fazer... Não, não dá, porque senão tem que... Tudo não dá, tudo tem um obstáculo para servir. Sabe o que esses 3 fizeram? Deram a sua vida também para servir a Davi. E levaram a água para Davi. Deixa eu te dizer uma coisa grave que eu vou te dizer: servir o reino é um privilégio e não um fardo. Amém, igreja? Servir o reino. Por isso que eu digo que eu faria tudo de novo. Tudo de novo. E não tem sido fácil. Um dia, eu estava fazendo uma live com uma escola dominical da uma igreja em Mococa, e uma criança perguntou para mim assim: missionário, você já pensou em desistir? Eu digo: sim, várias vezes. Aí ele disse: então por que você não desistiu? Sabe o que eu respondi para ele? Porque a graça do Senhor me basta. É ela que me sustenta. É ela que me dá força a cada dia para mim continuar, querido. Porque como não tem sido fácil para mim, também para você não é fácil. Mas nós não devemos parar. Nós não devemos voltar para trás. Eu estou passando por muitas igrejas, queridos. E eu estou assustado. Cadê os corajosos? Cadê os valentes? É tempo de despertar. É tempo de avançar e não parar. Amém, igreja? Não pare. Não pare. Em breve ele virá. Se ele disse, eu confio. Eu não confio o que a televisão diz, eu confio o que a palavra diz.
E o medo não vai me paralisar. Eu vou atravessar o território filisteu. E vou trazer as vidas para o Senhor Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Continuando aí o texto, na parte ainda B do versículo 16, continuando, diz assim: mas ele quem? Davi, se recusou a beber, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. E foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Sabe quem são os valentes, queridos? Os valentes do Senhor são aqueles que jamais confunde a causa do reino com as suas necessidades. Qual era a necessidade de Davi? Beber água. Mas ele não confundiu. E o que nós podemos aprender com isso? Queridos, eu temo muito pelas ofertas que me enviam lá. Eu tenho um temor e tremor. E eu falo para os meus filhos, para minha esposa, nós reunimos e falamos: são irmãos que trabalham, são irmãos que ralam, são irmãos que às vezes deixam de comer para enviar para nós. E eu não posso misturar a causa que eu estou defendendo com as minhas necessidades. Amém, irmãos? E às vezes nós temos que tomar um pouco de cuidado, liderança, por estarmos um pouco na frente, confundir as nossas necessidades com a causa do reino. É verdade ou não é? Às vezes confundimos. E quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava meditando, anotando, o Senhor ministrou esse meu filho. Você precisa ter temor disso. E sabe o que Davi fez com aquela água? Ele ofertou ao Senhor. Deixa eu te dizer, oferta o seu melhor ao Senhor. Oferta a sua vida ao Senhor. Aleluias! Oferta a Ele nesta manhã. Entregue tudo que você é, os seus dons, os seus talentos, para o Senhor. Queridos, como diz o irmão, estava falando de oferta aqui, tudo nessa vida vai passar. Quantas pessoas morreram e teve que ficaram sem os seus negócios, até seguro de vida. A gente conta lá, né, qual é o procedimento em Moçambique quando uma pessoa morre lá. Quando a pessoa morre, já fizemos vários cultos fúnebres, tivemos um agora que nós tivemos uma menininha, um irmão da igreja teve um bebezinho, e esse bebezinho faleceu. E nós, como os pastores de lá, nós somos responsáveis por tudo. A minha esposa teve que ir no ML, ela teve que ir lá liberar o corpo junto com os pais. É tudo o pastor que é responsável lá. Tivemos que fazer tudo isso. Enquanto eu cuidava das crianças, minha esposa foi fazer essa parte. E aí, no outro dia, eu fui fazer o culto fúnebre, cuidando dos meninos da igreja, desses que perderam o bebezinho. Tinha só alguns meses. E quando a gente faz aquele processo, porque eles têm os rituais, aí nós fugimos dos rituais que fora da palavra. E o que eles fazem quando eles vão colocar a pessoa lá na cova? Eles colocam todas as suas roupas, eles acham que, né, alguma coisa vai acontecer, guardando as suas roupas ali. Então eles colocam roupas, levar a banheira do bebê, tudo, e tudo colocado lá, a mala, tudo é colocado dentro do buraco. E às vezes que nós achamos que vamos levar alguma coisa dessa terra. Sabe o que você vai levar dessa terra? Vidas para Jesus. Aleluias! Vidas! Vidas! A sua família. Como está a sua família, querido? Quantas famílias foram ceifadas? Morreram sem Jesus. Mas o Senhor está levantando nesse tempo, eu creio, um grande exército. Que não é como Israel que se retrocedeu, mas como Samar, como estes homens, os 3 guerreiros, como Jabezão e outros que eu vou falar para você. Amém, igreja? Vamos lá, próximo. Estou terminando, tá bom, igreja? Versículo 18 e 19 diz assim:
Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Sabe quem são os valentes, queridos? Os valentes, é aqueles que estão dispostos a ser eles mesmos, mesmo que ninguém te dá valor. Às vezes você vem para a igreja, mas o pastor não viu o que eu fiz. Olha aqui, querido, você está fazendo para Deus ou para os homens? Deixa eu te dizer, a recompensa aqui dessa terra vai ficar aqui. Nós estamos esperando a recompensa que vem dos céus. Continua sendo fiel. Abissai nunca se igualou aos 3, mas continuou fiel a Davi. Amém, queridos? Continuou fiel. Não perca a sua fidelidade. Continua fiel ao Senhor, porque no tempo certo Ele vai te honrar. Amém? Ele vai te honrar. Nós precisamos, querido, primeiro sermos conhecidos pelo Senhor. As pessoas querem ser conhecidas somente pelos homens, mas o Senhor quer te conhecer como um homem, uma mulher valente dEle, que está disposto, querida, a continuar sendo fiel, mesmo que ninguém. Eu brinco, né? Quando a gente chegou em Moçambique, a gente ganhou tantas coisas. A Verônica viu isso, chegou lá, eles dão galinha, eles dão caixa de banana, eles dão um monte de coisa. Querida, nós já estamos lá há 11 anos, nem uma galinha morta estou ganhando mais. Sabe por quê, irmãos? Se a gente está tão preocupado que às vezes tem pessoa dentro da igreja, se não me honrar, se não me isso, o Senhor vai te honrar, amado, aleluia. Os irmãos da igreja não me honrou, o pastor, os irmãos nem me deu um presente. Irmãos, tem mais coisa para fazer. Eu brinquei com ele esse dia, falei, queridos, só porque eu já estou acostumado aqui em Moçambique há 11 anos, nem galinha morta, vocês estão querendo dar mais? A gente fica acostumado, não é verdade, irmãos? Deixa eu te dizer, os valentes é aquele que não confunde, que está continuando, é disposto, mesmo assim, mesmo sem a galinha morta, mesmo sem os cachos de banana, mesmo sem nada, continua sendo fiel ao Senhor. Aleluias! Ele não confunde. Ele está lá trabalhando para o Senhor, porque o propósito dele é estabelecer o reino dele nessa geração, nessa nação, em outras nações. Amém, irmãos? E por último, vamos lá ver o último aqui. Versículo 20 e 21 diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Querido, não importa o cajado que você esteja na mão, é o Senhor que vai te dar a vitória. Mesmo que vai enfrentar um leão, no meio do caos que nós estamos vivendo, querido, é o Senhor que luta por nós. Os valentes, os corajosos são de Deus, eles são destemidos, eles vão enfrentar o leão, eles vão enfrentar os egípcios, porque eles sabem em quem eles creem. Aleluia! Eu te pergunto, você sabe quem você crê? Eu creio no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso que está neste lugar, que está tocando a sua vida, que está ministrando na sua vida. Esse é o nosso Deus. Querido, imagina Benaia com um cajado. A gente lembra, né? Que às vezes nós pensamos assim, mas Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos.
E o Senhor diz para você: meu filho, é eu que te capacito, é eu que luto por você, é eu que guerrei as suas lutas, apenas confia em mim, descansa em mim. Porque bate o desespero, como eu falei para vocês, bateu o desespero, mas eu disse agora, as igrejas vão estar fechadas no Brasil, as pessoas, muitos estão perdendo seus empregos. Senhor, meu filho, continua confiando em mim. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a paz, poder e provisão, Ele vai prover tudo aquilo que eu e você precisamos. Amém, queridos? Precisamos confiar mais. Precisamos nos despertar e saber de fato quem nós cremos. Colocar a palavra de Deus em prática. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo está carente de homens e mulheres corajosos. A igreja também. Mas nesta manhã, queridos, o Senhor está nos levantando. O Senhor está despertando a sua igreja. Agora eu entendi porque que Deus queria que eu ministrasse essa palavra. Irmãos, eu estou passando por muitas igrejas. Eu vou ficar aqui até o dia 30 de março. Vou passar por igreja. São Paulo, Barueri, Araçariguama, Interlagos, Cajuru, Mococa. E quase muita igreja aqui de Ribeirão Preto. Estamos recebendo outros convites. E tem vezes que eu chego em casa com esse amor. O que está acontecendo? Igreja, é tempo de despertar. É tempo de se posicionar como homens e valentes de Deus. Aleluia! Vamos colocar de pé, queridos. Você entendeu essa palavra? Deus falou contigo? Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Eu não sei se algum irmão pode fazer um fundinho musical. Pessoal do louvor. Mas eu queria que agora você ficasse, você com o Senhor. Como está a sua vida? Como você tem se posicionado, igreja? Quantos crentes estão offline? Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis. Amém? Com seus olhos fechados, vamos orar. Eu queria que você falasse com o Senhor. Se concentra. Depois você vai conversar com o seu irmão, mas se concentra agora. Como está a sua vida, como está a minha vida? Paizinho, muito obrigado, Senhor, por esta igreja, pelos pastores desta igreja, pelos irmãos desta igreja. Se esses que estão aqui são corajosos, valentes, vieram nesta manhã para ouvir o teu recado, porque às vezes, Senhor, nós saímos de casa e começamos a dizer o que o Senhor tem que falar conosco. Não. Mas nós estamos aqui, Senhor, carentes para ouvir a sua voz, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E o Senhor falou conosco. Há um novo tempo. Jesus, desperta a sua igreja, tira toda a escama, tira tudo aquilo, Senhor, que tem impedido da sua igreja avançar, se posicionar. Senhor, toque no mais profundo dos corações nessa manhã. Jesus, o Senhor não pediu para a gente parar de pescar. Quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, agora você não vai pescar mais o natural, você vai pescar o sobrenatural. Pedro não parou. Querido, Ele quer que também nós não paremos. Ele quer usar você. Ele quer usar os seus dons, os seus talentos que Ele te deu. Você pode entrar em lugares que eu não posso entrar. Você pode fazer coisas que eu não posso. Mas apenas nessa manhã diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu sou um homem corajoso. Eu sou uma mulher corajosa. E não vou, Senhor, retroceder.
mas vou avançar. Porque no grande dia, Senhor, eu vou te apresentar as vidas e tudo que fizemos para o Senhor, porque nós queremos estabelecer o teu reino nessa terra. Conte comigo, Senhor. Começa a dizer isso, meu querido. Conte comigo, Jesus. 2022 está se iniciando. Estamos terminando quase o primeiro mês. E o que temos feito? Senhor, essa palavra não é para desanimar, mas é uma palavra para despertar a sua igreja. Que eu sei que muitos vão sair da sua zona de conforto e vão se posicionar como Samar, porque o Senhor é que luta por eles. Assim como disseste a Josué: não temas, porque eu sou contigo. Josué tinha acabado de perder Moisés, que ele estava na frente de uma grande tarefa. Ele poderia retroceder, mas o Senhor disse para ele: filho, não retroceda, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Levante as suas mãos, Deus. O Senhor está tocando na sua vida agora. O Senhor está ministrando na sua vida. Deixa o Espírito Santo. Quanto tempo você não chora na presença dEle? Quanto tempo você não fala com Ele? Ele está aqui, igreja. Graça cobre os meus temores, uma forte mão. Nós te louvamos, Jesus, te adoramos.
todos, queridos, por esse tempo. E eu sei que Deus falou contigo aqui, mas Ele vai continuar falando ao decorrer da semana. Esteja atento àquilo que Ele fala no seu coração, anote. Porque grandes coisas Ele tem para a sua vida. Grandes coisas. Amém? É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao bispo, a todos da igreja, por esse tempo. E no final, queridos, estamos juntos. Amém?